Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa figura bíblica que, olha, muitas vezes passa batido. Ibsan. Ele está lá na lista como o nono juiz de Israel. Isso mesmo. E é interessante porque, assim, a Bíblia fala bem pouquinho sobre ele, né? Exatamente, o que já deixa a gente curioso. A gente está se baseando aqui num material de análise, um artigo interessante chamado Ibsan, um homem de Zebulon que se tornou nono juiz de Israel. Ele tenta juntar, o que a história e os estudos bíblicos conseguiram pescar sobre Ibsan. Uhum. E a nossa ideia aqui é justamente essa, investigar um pouco mais a fundo essa figura, o que será que a história desse juiz, mesmo com, pouquíssimos versículos dedicados a ele, pode ensinar pra gente sobre aquele período tão turbulento dos juízes em Israel. Sim, porque ele é considerado um juiz menor, né? Isso. E aí a gente quer ver como esse tal juiz menor pode, na verdade, ter umas peças importantes aí nesse quebra-cabeça da história. E o ponto de partida que esse material que a gente consultou oferece é bem surpreendente, na verdade. Qual seria? O detalhe que mais se destaca sobre Ibsan não é uma guerra, não é uma batalha. É a família dele. Uma família gigantesca. Ah, sim, os filhos, né? Muitos filhos. Muitos, 60 filhos no total. Parece um detalhe meio aleatório, talvez, mas, como a gente vai ver, isso pode revelar muita coisa sobre riqueza, política, alianças na Israel antiga. Com certeza. É um fio interessante para puxar. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Quem era esse Ibsan exatamente? De onde ele veio? Ele aparece ali na lista dos juízes como o nono, sucedendo Jefté. Embora essa ordem, para esses juízes com menos destaque, talvez seja mais uma lista mesmo do que uma descrição detalhada de passagem de bastão, sabe? Sim, sim. É mais uma sequência registrada do que uma narrativa de transição de poder, especialmente para esse grupo. E a análise que a gente tem aqui aponta para uma origem provável na tribo de Zebulon, lá no norte de Israel. Isso. E é curioso, como você disse, que a própria Bíblia não afirma isso com todas as letras, o que já mostra o nível de escassez de informação que a gente tem sobre ele. Pois é. E essa falta de detalhes é o que define esse grupo dos chamados juízes menores. O Ibsan está nessa categoria junto com outros como Tolá, Jair, Elon, Abdon. Ah, sim. São figuras cujos relatos no livro de Juízes são muito, muito breves. Quase umas notas de rodapé, se a gente comparar com as histórias longas de Gideão, Débora ou Sansão, por exemplo. Faz sentido. Mas isso não quer dizer que eles fossem líderes sem importância, claro. Talvez só signifique que as histórias deles não envolviam aqueles grandes conflitos militares, sabe? Ou aquelas libertações super dramáticas que marcaram outros juízes. Ou, simplesmente, que a memória que foi preservada sobre eles focou em outros aspectos da liderança deles. Entendi. Então talvez a liderança deles tivesse um caráter diferente, menos guerreiro, quem sabe. Exatamente. É uma possibilidade forte. No caso específico de Ibsan, o material que a gente analisou sugere que o período dele como juiz foi provavelmente de relativa calma e estabilidade, pelo menos ali na região norte, em Zebulon. Ah, interessante essa questão da calma relativa. Sim, e aqui vale um esclarecimento geográfico importante que o artigo ressalta e que é fácil confundir. A cidade de Belém, que está associada ao Ibsan, onde ele viveu e onde foi sepultado, é a Belém de Zebulon, lá no norte. Ah, não é a Belém famosa, então? Não, de jeito nenhum. Não podemos confundir com a Belém da Judéia, no sul, a cidade onde nasceram Davi e Jesus. São lugares bem distintos. Certo, bem pontuado. E quanto à tribo dele, apesar dessa falta de menção explícita na Bíblia, o consenso entre os estudiosos do Antigo Testamento, como o texto que a gente viu indica, é que ele era mesmo de Zebulon, e essa localização no norte é chave para a gente entender o contexto dele. Entendi a questão da origem da tribo e essa classificação como juiz menor. Mas como isso se encaixa no quadro maior da época? O artigo especula um pouco sobre quando ele teria vivido, talvez nascido lá para o final da vida de Gideão. Isso colocaria ele num período bem interessante, né? Sim, é uma hipótese interessante.
Se ele nasceu no final da era de Gideão, como o material levanta, ele teria crescido num tempo que, de forma geral, é visto como de relativa paz. Pelo menos comparado com o que veio antes, depois das vitórias de Gideão contra os midianitas. Mas você disse relativa. Exato. Relativa é a palavra-chave aqui. Porque por ele estar em Zebulon, no norte, o Ibsã estaria geograficamente um pouco mais afastado das tribos do leste do Jordão, como Gileade, por exemplo. E essas tribos do leste, segundo a narrativa bíblica e a análise do artigo, estavam enfrentando a opressão dos amonitas mais ou menos na mesma época. Ou seja, a tal paz não era uniforme em todo Israel, de jeito nenhum. Entendi. Então, enquanto talvez estivesse mais calmo ali onde ele viveu, em outras regiões a situação era tensa. Precisamente. E além dessa ameaça amonita no leste, o artigo menciona outro fator de instabilidade que o Ibsã pode ter presenciado mesmo que de longe: as consequências do reinado de Abimeleque. Ah, o filho de Gideão, que tentou ser rei. Esse mesmo. Abimeleque tentou estabelecer uma espécie de monarquia ali a partir de Siquém, e a coisa toda terminou em muita violência e caos. Mesmo que Ibsã estivesse no norte, é bem provável que as ondas de choque políticas desse evento tenham chegado até lá, sabe? Sim, consigo imaginar. Instabilidade política nunca fica contida num lugar só, né? Pois é. O que é fascinante aqui é justamente essa complexidade política que o contexto sugere. De um lado, você tem uma possível paz local na área de Zebulon. Talvez um legado da estabilidade que Gideão deixou naquela região específica. Certo. Mas, ao mesmo tempo, você tem tensões regionais bem fortes. A pressão amonita vindo do leste e as cicatrizes políticas ainda recentes daquela aventura sangrenta do Abimeleque. Um cenário bem fragmentado, então. Muito fragmentado. E nesse cenário, a importância de líderes locais como Ibsã cresce enormemente. O papel dele talvez não fosse tanto unir todo o Israel contra o inimigo comum, como outros fizeram, mas sim garantir a ordem, a coesão, a estabilidade dentro da sua esfera de influência ali no norte. E como ele faria isso? Provavelmente não só com força militar, que a gente nem tem registro dele usando, mas talvez com diplomacia, boa administração e alianças. Muitas alianças. E aí a gente volta para o ponto que o artigo mais destaca sobre ele e que realmente chama atenção: a família. Exatamente. O texto bíblico fala que ele teve 30 filhos e 30 filhas. 60 filhos. Nossa, a análise que a gente tem é bem direta nisso. Manter uma família desse tamanho era simplesmente impossível para alguém que não fosse muito, muito rico e influente naquela sociedade. Com certeza. É um indicador socioeconômico fortíssimo. Pensa só, além do custo de sustentar tanta gente, a logística, o espaço, a estrutura toda que era necessária. Muita coisa. Mas o ponto crucial mesmo que o material explora bem é que essa família enorme não era só um símbolo de status pessoal, sabe? Era muito provavelmente um ativo político estratégico de primeira ordem. Como assim um ativo político? A família? Exatamente. Veja o detalhe que o texto bíblico dá e que o artigo analisa com cuidado. Ibsã deu suas 30 filhas em casamento a homens de fora, e também trouxe 30 mulheres de fora para seus filhos. Ah! Isso é a descrição clássica de uma política de alianças matrimoniais em larga escala. Cada casamento de uma filha com um líder ou com um membro importante de um clã vizinho ou influente criava um laço, uma ponte política e social. Entendi. E da mesma forma, trazer esposas de outras famílias importantes para casar com os filhos dele solidificava ainda mais essas conexões. Era uma via de mão dupla. Então, esses casamentos eram todos arranjos estratégicos para construir uma rede de poder e influência? Olha, tudo indica que sim. Com certeza. Imagina só o alcance disso. 30 alianças formadas através das filhas e potencialmente mais 30 através dos casamentos dos filhos. Uau! Isso criaria uma rede vasta de famílias aliadas, cobrindo talvez uma porção bem significativa do norte de Israel. Essa rede podia garantir apoio mútuo em tempos de crise, podia facilitar o comércio, ajudar a resolver disputas pacificamente e, claro, consolidar o poder e o prestígio do próprio Ibsã e do seu clã.
Faz todo sentido. O artigo sugere que essa era uma forma muito eficaz de exercer liderança e garantir a estabilidade regional. Talvez, em certas circunstâncias, até mais eficaz do que a força militar bruta. A família, nesse contexto, era um instrumento fundamental de diplomacia e de governança. Nossa, isso muda bastante a perspectiva sobre um líder chamado de menor, né? Mudar mesmo. Ele não precisava de grandes batalhas para ser influente. A influência dele estava literalmente nos laços familiares que ele conseguiu construir. É uma forma de poder mais sutil, talvez, menos barulhenta. Exatamente, sutil, mas muito efetiva. Uma liderança focada na construção de consensos, na manutenção da paz através dessas redes sociais e políticas. O material que a gente está analisando nos leva a crer que essa pode ter sido a marca principal do período de Ibsen como juiz. E falando nisso, quanto tempo ele ficou nessa posição? O texto diz? Diz sim. O texto bíblico fala que ele julgou Israel por 7 anos. Um período relativamente curto se comparado a outros juízes. 7 anos? E a análise histórica apresentada no artigo situa esse período, de forma estimada, claro, entre 1103 e 1096 a.C. Ok, 1103 a 1096 a.C. E isso colocaria ele como contemporâneo de quem? De outros juízes como Tolá e Jair, que também são considerados menores, e talvez atuassem em regiões próximas ou no mesmo período geral. E, o que é muito interessante e conecta com o que falamos antes, contemporâneo de Sansão. Contemporâneo de Sansão. Isso é importante. É crucial para a gente entender o quadro geral da época, porque pensa bem, enquanto Ibsen, lá no norte, parecia focado em consolidar alianças e manter uma paz local, e o artigo enfatiza isso, uma paz nas tribos do norte, o que estava acontecendo lá no sul, na área de atuação do Sansão? Era conflito aberto com os filisteus, não era? A história de Sansão é toda marcada por essa luta constante contra a opressão filisteia nas tribos do sul, tipo Judá, Simeão. Precisamente. Então, se a gente conecta esses pontos, o que a gente vê é um Israel muito fragmentado naquele momento. Sim. A paz que o Ibsen talvez administrasse com sucesso em Zebulon e arredores não era de forma alguma a realidade de todo o povo. Lá no sul, a situação era de confronto militar intenso. O que reforça sua ideia anterior. Exato. Reforça a ideia de que a liderança de Ibsen, como interpretado no material, era provavelmente mais administrativa, mais diplomática, focada em gerir a própria região e fortalecer sua posição através dessa impressionante rede de alianças matrimoniais. Ele não era um líder militar nacional combatendo um inimigo externo que ameaçava todo Israel, como foi o caso de Gideão contra os midianitas ou Débora contra os cananeus. Ou mesmo como Sansão na luta dele contra os filisteus. Ele era diferente. Ele era talvez um mestre da política local. Um estabilizador regional num tempo de muitas tensões em outros lugares. Essa visão de diferentes estilos de liderança coexistindo na Israel na mesma época, cada um respondendo aos desafios específicos da sua região, nossa, isso é bem esclarecedor mesmo. Ajuda a gente a entender a complexidade daquele período, né? Não era tudo a mesma coisa em todo lugar. Com certeza. E como termina a história de Ibsen, segundo o que a gente sabe, é tão breve quanto o começo. Tão breve quanto. O relato bíblico é super conciso. Diz simplesmente que ele morreu e foi sepultado na cidade dele, Belém, que a gente já sabe que é a Belém de Zebulon. E ponto final. E ponto final na história registrada. O artigo também menciona, mais como uma curiosidade, a possível origem do nome Ibsen. Viria do hebraico Ibsan. E o que significa? Poderia significar algo como ilustre ou talvez rápido. Quem sabe o nome que refletisse o status dele, ou a agilidade com que ele conseguiu construir toda aquela rede de influência familiar e política, mas isso é especulação, claro. Entendi. Ok, então vamos tentar juntar as peças aqui no final. O que essa nossa análise mais aprofundada de Ibsen, baseada no material que a gente viu, nos diz de mais importante? Acho que o primeiro ponto é esse mesmo, que até um juiz chamado de menor, com pouquíssima atenção no texto bíblico, pode, na verdade, revelar dinâmicas cruciais da sociedade israelita antiga. Sim, isso ficou bem claro. O caso de Ibsen mostra que a riqueza e o status social, aqui simbolizados por aquela família enorme, eram ferramentas políticas muito poderosas. Não era só ostentação. Era estratégia. Era estratégia pura.
Usar casamentos para tecer uma rede de alianças era uma forma de diplomacia e de consolidação de poder tão real e talvez tão importante quanto a liderança militar em outras situações. E também ficou muito clara a natureza fragmentada de Israel na época, né? A liderança do Ibzan, focada na paz e na estabilidade local lá no norte, contrasta demais com a guerra contra os filisteus que estava rolando no sul, no mesmo período. Período dos Juízes. Havia muitas realidades diferentes coexistindo. E a liderança dele, sendo mais administrativa, diplomática, como você disse, amplia a nossa compreensão sobre o que significava julgar Israel naquela época. Sem dúvida. Não era só sobre libertação militar de um opressor externo. Era também sobre manter a ordem interna, administrar a justiça local e, no caso específico de Ibzan, construir pontes e garantir estabilidade através desses laços familiares tão extensos. Essa análise toda, partindo de tão poucos versículos, força a gente a olhar além das narrativas mais épicas, mais cheias de ação, né? Mostra a importância das dinâmicas locais, da política interna, da estrutura social, da economia, para entender de verdade aquele período. Exatamente. E isso, para mim, levanta uma questão bem importante, quase uma provocação para quem estuda essa época. Qual seria? A história de Ibzan, por ser tão focada na família e nas alianças dele, é um vislumbre raro. Um vislumbre de um tipo de liderança que talvez fosse muito mais comum do que os textos principais, focados nas grandes guerras, deixam transparecer. Interessante. Quantos outros Ibzans podem ter existido por aí? Sabe, líderes locais que, sem terem grandes batalhas ou milagres registrados em seu nome, foram absolutamente essenciais para a sobrevivência e para a coesão das comunidades israelitas. Líderes que agiam através da diplomacia, da boa gestão, da construção de redes de apoio mútuo baseadas em parentesco, em alianças. É uma pergunta que fica no ar, né? Será que essas formas de liderança, talvez por serem menos espetaculares, acabaram sendo menos memoráveis para quem compilou essas histórias séculos depois? É bem possível. Talvez essas lideranças mais silenciosas, menos visíveis nos relatos que a gente herdou, tenham sido a verdadeira cola que manteve partes de Israel funcionando durante os períodos mais caóticos dos juízes. Que outras formas de poder e influência, então, que não estão nas manchetes das narrativas bíblicas, foram fundamentais para moldar o destino das tribos de Israel naquela era tão complexa? Exatamente essa é a questão. A brevidade do relato sobre Ibzan, quase que paradoxalmente, abre essa janela enorme para a gente pensar sobre a complexidade e a diversidade da liderança e da vida social que existia por baixo das grandes narrativas que a gente conhece melhor. Ele quase nos convida a procurar por essas outras histórias, mesmo que a gente só tenha fragmentos delas, a valorizar esses outros tipos de contribuição. Uma reflexão muito poderosa para a gente concluir nossa análise de hoje. Ibzan, o juiz das muitas conexões familiares, acaba nos provando que às vezes são os detalhes aparentemente menores que escondem as histórias mais reveladoras sobre como as sociedades, como elas realmente funcionam no dia a dia. Exatamente, uma ótima forma de resumir.